Vamos recapitular os pontos que nós levantamos na nossa aula anterior, certo? Eu disse a vocês que a área filosófica chamada filosofia da linguagem, ela, enquanto área acadêmica, assim como outras áreas da filosofia, por exemplo, a filosofia da mente, ela nasceu no século XX, ou seja, ela é uma área acadêmica por excelência contemporânea, certo? Ela nasceu no período contemporâneo. Mas, professor, isso não então significa que os filósofos de períodos anteriores não fizeram discussões filosóficas sobre a linguagem? Não, eles fizeram. Né? Nós temos discussões filosóficas no período antigo, no período medieval, no período moderno, consequentemente no período contemporâneo. É claro que desses 4 períodos, enquanto área acadêmica, ou seja, enquanto uma área separada para estudo, certo? Ela nasceu no século XX. Mas isso não significa que filósofos de outros períodos da história não fizeram discussões filosóficas sobre a linguagem. Eles fizeram. Hoje mesmo, a nossa aula de hoje é um passeio que a gente vai fazer pela história, certo? Pela história antiga, pela história medieval, pela história moderna, pela história contemporânea, como que os filósofos de cada período eles estavam discutindo filosoficamente a linguagem. Professor, recapitula para mim qual seria uma discussão filosófica a respeito da linguagem? Como que a linguagem se relaciona com o mundo? Como que a linguagem ela rotula o mundo, os fatos do mundo, as coisas do mundo, os fenômenos do mundo, certo? A linguagem é algo que existe por si só, existe na natureza, a gente captura, a gente aprende, ou a gente cria, a gente constrói, a gente modula, certo? São perguntas típicas, são perguntas filosóficas típicas, certo? Sobre linguagem, certo? O pessoal está chegando aqui. Não se esqueçam, pessoal, que essas aulas elas estão sendo gravadas e elas vão ser acopladas ali no nosso canal no YouTube, tá? Então vocês podem rever enquanto vocês lavam a louça, vocês fazem, né, outras tarefas, vocês podem ouvir também como áudio, né? É claro que eu vou trabalhar slides, vou trabalhar algumas coisas de lousa, assim, mas vocês podem recapitular por áudio, por vídeo, da maneira que for melhor para vocês e da hora que for mais adequada a vocês. Não se preocupem que isso aqui vai ficar gravado então. Então, pessoal, as típicas perguntas filosóficas a respeito da linguagem, como que a linguagem se captura, rotula, etiqueta, né? Categoriza, teoriza o mundo, os fatos do mundo, a vida do homem, a vida do ser humano, assim por diante, certo? Então, só para recapitular, o ser humano ele interage com o mundo. E na interação entre nós, enquanto sujeitos, e o mundo, nós temos um intermediário. E esse intermediário, nessas nossas discussões, é linguagem. Nós falamos a respeito dos fatos do mundo, nós categorizamos os fatos do mundo, nós identificamos características, predicados a respeito do mundo, então não há possibilidade de falar sobre conhecimento, falar sobre ética, falar sobre estética, falar sobre qualquer área do saber se não envolver linguagem, se não envolver conceitos, se não houver definições, se não houver, por exemplo, uma sequência de proposições, logo eu quero enfatizar para vocês essa definição da proposição, que é uma coisa bastante importante aqui na filosofia, não só na filosofia da linguagem. Então, entre o homem e o mundo, a natureza e o universo, entre o homem e o mundo, o homem e a natureza, o homem e o universo, não há possibilidade, certo, de estabelecer conhecimento sem que exista linguagem. Mas a grande pergunta filosófica que estamos fazendo é como que a linguagem se relaciona com o mundo? Como que a linguagem ela captura os fatos do mundo de maneira adequada, certo? De maneira adequada. Quando eu utilizo linguagem para falar sobre o mundo, eu estou falando sobre o mundo adequadamente, ou seja, estou capturando o mundo da forma que o mundo é, ou eu estou adequando o que eu estou observando para que isso funcione na minha linguagem? São duas situações diferentes. Quando eu falo sobre o mundo, eu capturo ele da forma que ele é, ou eu mudo algumas coisas para poder para que haja funcionamento da minha linguagem.
Quando eu crio, por exemplo, uma teoria científica, essa teoria científica, ela captura genuinamente o que o mundo é, ou eu meio que faço eu moldo o que eu estou observando para que ela caiba na minha teoria? São duas coisas diferentes, são duas situações diferentes. E a linguagem é um ponto bastante fundamental aqui nessa discussão. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Pode falar, Bianca. Eu acho que dentro da ciência a linguagem ela deveria capturar de forma precisa tudo que está, Precisa. a menos que a pessoa queira fazer uma coisa assim que ela queira enganar os outros, né, para Sim, poder saber dentro da teoria dela. sim. Por que, que eu coloco essa diferença? Porque às vezes, né? Vamos supor, você tem lá um cientista ou um grupo de cientistas que eles estabelecem uma teoria para falar sobre um fenômeno do mundo, certo? Beleza, só que acontece que esse fenômeno tem uma característica nele que a teoria ela não capturou direito, que a teoria não falou bem, não conseguiu ainda nesse momento explicar, certo? E aí o que acontece às vezes? Ah, por enquanto a nossa teoria está funcionando bem. Vamos deixar essa característica de lado. Então, esse exemplo mostra como que em alguns momentos, né, certas teorias elas falam a respeito de tal fenômeno, só que não completamente, não de forma mais precisa, porque existem elementos desse fenômeno que ela não consegue explicar direito ainda, mas a teoria mesmo assim ela funciona. Então, onde que está a ênfase? Está mais na parte do funcionamento da teoria do que capturar adequadamente o mundo. Mas é claro, a Bianca está corretíssima. Enquanto teoria científica, nós esperamos que ela capture adequadamente, precisamente, os fenômenos do mundo, certo? Mas existe sempre essa. Isso aqui é, na verdade, também uma discussão não só em relação à linguagem, à teoria, ela também é uma discussão de uma área chamada filosofia da ciência. Né? Então, estamos nos relacionando também com a filosofia da ciência, aqui nesse exemplo. Então nós temos dois cenários, né? A linguagem, ela captura adequadamente o mundo ou nós adequamos o mundo para caber na nossa linguagem? Ah, isso aqui ficou bem mais claro, bem mais preciso. A nossa linguagem, ela captura precisamente, completamente o mundo ou nós adequamos o mundo à nossa linguagem? Então são dois cenários diferentes. É um cenário típico de discussões filosóficas, certo? E hoje nós iremos passear pela história, nós iremos passear por filósofos da antiguidade, do período medieval, do período moderno, do período contemporâneo, para entender como que esses filósofos estão fazendo discussões filosóficas a respeito da linguagem. Perfeito, pessoal? Isso aqui nós estamos recapitulando os pontos que nós tratamos na nossa aula do sábado, né, na aula anterior. Eu vou exibir agora os slides, tá, pessoal? Eu não vou vê-las aqui, mas qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês levantam a mãozinha que eu ouço, tá? E abro para vocês falarem. Só um minutinho aqui. Só deixa eu subir. Meu computador tá lerdo pra caramba. Preciso trocar ele, já passou da hora. Eu tenho muita vontade de descolar um tablet, porque eu gosto de usar lousa. Eu sou muito de lousa. Aí enquanto vocês estão me vendo, eu queria escrever ao mesmo tempo. Seria muito melhor. Não sou tão fã assim, de slide. É claro que ajuda, é uma coisa muito útil pra gente. Só que eu gosto de ir escrevendo assim. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Pá. Bianca, vocês conseguem ver? Sim, Ah, perfeito. Eu vou ampliar aqui. Beleza, pessoal, isso aqui são os slides, isso aqui são conteúdos da nossa, entre aspas, lozinha aqui da nossa aula. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer um panorama histórico da filosofia da linguagem, certo? Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Opa, bom dia, Guto, certo? E aí, essa aqui é um panorama geral, tá? Da filosofia da linguagem na história da filosofia, certo? E quais são os principais pontos aqui? Filosóficos a respeito da linguagem na história da filosofia. A linguagem que se relaciona com questões metafísicas,
e epistemológicas. Professor, recapitula para mim o que seriam questões metafísicas e o que seriam questões epistemológicas, certo? Metafísica, pessoal, é uma área da filosofia que lida com os aspectos mais gerais e mais abstratos da realidade. Vou repetir. A metafísica é uma área da filosofia que ela lida com os aspectos mais gerais e mais abstratos da realidade, certo? Professor, me dá exemplo de perguntas metafísicas, questões metafísicas. O que é a alma? O que é a substância? O que é o tempo? O que é a essência? O que são causas e efeitos, certo? O que é liberdade? São todas perguntas metafísicas, porque elas estão indo em direção a um cenário que é muito geral e muito abstrato, certo? As ciências, elas lidam com particulares. Então, por exemplo, a química tem o seu objeto particular de estudo, a física tem o seu objeto particular de estudo, a biologia tem o seu objeto particular de estudo. Agora, a metafísica, ela lida com tudo e de maneira muito mais geral e de maneira muito mais abstrata, certo? E questões epistemológicas lidam com questões de conhecimento. Epistemologia é uma área da filosofia que ela procura estabelecer e entender como que nós conhecemos o mundo, como que nós construímos conhecimento, adquirimos conhecimento, certo? Então, quando a linguagem ela se relaciona com questões metafísicas e epistemológicas, quais são as perguntas que relacionam linguagem com metafísica e linguagem com questões epistemológicas? Por exemplo, a palavra, o termo tempo, certo? Essa palavra que eu uso, que é tempo, certo? Ela captura algo que existe no mundo ou é uma construção da minha linguagem para falar sobre os fenômenos do mundo, certo? Então, por exemplo, tempo é um conceito metafísico, é um conceito abstrato, é um conceito bastante geral. Essa palavrinha que eu uso, certo? Ela captura, ela etiqueta algo que está lá no mundo ou é algo que eu, e socialmente falando, construo, convenciono? É uma etiqueta que eu elaboro para eu poder entender melhor o mundo, certo? E linguagem se relacionando com a epistemologia, por exemplo, quando eu falo sobre mente, a palavra mente, é possível, essa palavra, ela aponta para algo que existe no mundo, e eu posso conhecer esse algo que existe no mundo quando eu falo mente. O ser humano tem uma mente, certo? Essa palavra mente, ela é um nome, eu nomeio algo que existe no mundo de fato, ou é apenas uma etiqueta que eu utilizo, que eu construo, que eu modulo, certo? Que eu modelo, para poder falar sobre esse fenômeno, certo? O fenômeno humano, o fenômeno cerebral, o fenômeno comportamental, e eu posso conhecer isso. Como que a linguagem ela pode permitir com que eu conheça o mundo, eu conheça as coisas, eu conheça os fenômenos? Como que eu aprendo pela linguagem? Como que a linguagem ela pode preservar conhecimento? É possível que a linguagem preserve precisamente o conhecimento que eu tenho do mundo, do ser humano, das relações sociais, etc. Certo? Então, como que a linguagem se relaciona, né, com questões que são bastante gerais? Por exemplo, quando eu falo de alma, quando eu falo de substância, quando eu falo de Deus, quando eu falo de causalidade, como que eu falo sobre essas coisas? Como que a linguagem se relaciona com esses elementos bastante abstratos, bastante gerais? E mais do que isso, como que a linguagem ela lida, ou melhor, como que ela preserva, como é que ela funciona no processo de conhecimento, certo? Vocês, todos nós aqui, nós fomos na escola, nós passamos pelo ensino fundamental, nós passamos pelo ensino médio, certo? E o professor, a professora, ficava lá em frente à lousa falando, ela escrevia, ele escrevia na lousa, escrevia. Então, em todo momento, em toda disciplina que nós estudamos, os professores utilizaram linguagem. E em todos esses momentos em sala de aula, o professor transmitiu conhecimento. O professor transmitiu
informações. Como que a linguagem, quais são as regras, quais são os critérios para que a linguagem possa preservar, transmitir conhecimento e informação. Então, todos os momentos em que o seu professor, sua professora, ela te ensinou alguma coisa lá no colégio, certo? A linguagem que ela utilizou, quais são os critérios da linguagem que ela utilizou para poder transmitir informações, para poder transmitir conhecimento? Quando você faz essa pergunta, você está levantando uma questão filosófica sobre linguagem e questões epistemológicas, ou seja, questões sobre transmitir conhecimento, sobre verdade e falsidade e assim por diante. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Bianca, pode falar. Para a pessoa poder compreender o que o outro está falando, ela tem que conhecer os termos, né? Ou ter um contexto, um sentido, Isso. na mesma língua, né? Os mesmos símbolos e tal. Exato, exatamente. Ela tem que, como posso dizer, manipular simbolicamente. Ela tem que aprender um conjunto de critérios e regras que o grupo social no qual ela faz parte também compartilha, certo? E aí, quais são os critérios, independente do cenário cultural, independente do cenário social, antropológico, nacional, todos os seres humanos, na sua sociabilidade, eles utilizam linguagem. Em todos esses cenários, independente da cultura, independente das diferenças culturais, antropológicas, certo? Em todo momento que nós falamos, que nós escrevemos, que nós utilizamos linguagem, certo? Como que nós transmitimos informações? Como que nós transmitimos conhecimento? Quais são os critérios? E quando nós fazemos essa pergunta, estamos indo para um cenário bastante filosófico, que é quais são as regras que a linguagem precisa ter para que eu transmita conhecimento a vocês de maneira precisa, de maneira adequada. Quais são os critérios, quais são as características que a linguagem precisa ter para que ela consiga preservar conhecimento. Na filosofia da linguagem, pessoal, do período contemporâneo, alguns filósofos eles dão uma resposta. Quando nós perguntamos quais são os critérios que a linguagem precisa ter para poder preservar conhecimento. Filósofos como Bertrand Russell, ele vai responder o seguinte: é a lógica. É a área da lógica. A lógica é um instrumento da linguagem que preserva conhecimento. Sem critérios lógicos, não pode haver segurança na hora de transmitir conhecimento, certo? A lógica, pessoal, é apenas um instrumento, certo? Ela não tem conteúdo em si mesmo. Ela é um instrumento que faz com que nós preservemos a verdade, que nós preservemos o conhecimento. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu falo, eu estou num campo aqui, eu estou numa rua e eu vejo uma casa e eu afirmo, aquela casa é verde, certo? A casa é verde é uma frase. Essa frase, ela não é qualquer frase, ela é uma proposição. O que é uma proposição? É uma frase que ela tem potencial de falar sobre um fato do mundo. O que significa que essa frase, certo? Ela quer preservar, ela tem a pretensão de preservar um fato, preservar verdade, preservar algo que pode ser conhecido. Então, toda proposição, ela tem a pretensão de preservar, falar sobre os fatos, descrever os fatos. Aquela casa é verde. E apenas a análise lógica eu consigo perceber se aquela frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa, certo? Toda proposição, pessoal, deixa eu voltar para o slide aqui. Toda proposição, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. E existem situações em que frases elas não têm sentido, certo? Vou dar um exemplo a vocês. Quando eu estou numa situação em que eu aponto e digo a casa é verde, certo? Se o fato mostra, se as evidências empíricas mostram que a casa realmente é verde, essa frase que eu disse, a casa é verde, ela é uma proposição verdadeira, certo? Agora, se eu estiver numa situação
e que eu digo a casa é verde, e eu estiver me referindo a uma casa que é vermelha, a frase que eu utilizei, certo? A casa é verde, é uma proposição falsa. Ela tem um valor de verdade falso, certo? Mas existem frases que elas não têm sentido. Por exemplo, quando eu digo a cor azul pesa 5 quilos. Essa frase ela não é nem verdadeira e nem falsa. Ela não tem sentido. Ela não faz. Frases que não têm sentido, elas não podem ser categorizadas nem como verdadeiras e nem como falsas, porque ela não tem sentido. Certo? Apenas proposições podem ser analisadas como verdadeiras ou falsas. E toda frase que eu utilizo, que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, certo? É somente assim que eu posso fazer uma análise linguística epistemológica, ou seja, uma análise de como essa frase pode preservar ou não conhecimento, pode preservar ou não informações. Então é a linguagem que se relaciona com questões metafísicas e epistemológicas, certo? Quando eu falo a mente é algo imaterial, certo? Isso é uma frase. Isso é uma frase. Essa é uma frase que ela tem forma de proposição. Se ela tem forma de proposição, se ela tem essa forma proposicional, ela pode ser avaliada ou como verdadeira ou como falsa, certo? Mas dentro dessa frase eu tenho a palavrinha mente, certo? Tá, a palavra mente, ela aponta para o que do mundo? Ela aponta para uma coisa, ela aponta para uma relação, ela aponta para uma característica, ela não aponta para nada, certo? Então, os termos que nós utilizamos, que nós montamos as nossas frases, elas para onde que elas apontam? Para o que elas apontam? Então, quando nós fazemos esse tipo de discussão, estamos perguntando sobre referência. Estamos nos referindo ao que? Quando eu falo sobre Deus, eu estou me referindo a quem? Me referindo ao que? Estou apontando para onde? Quando eu falo sobre mente, eu estou me referindo ao que? É uma palavra que eu aponto para onde? Eu aponto para o que exatamente? Quando eu falo sobre liberdade, é uma palavra que eu utilizo que eu aponto para o quê? E quando eu estou dizendo apontar, quando eu quero apontar para alguma coisa, estou querendo me referir. Estou falando sobre a referência. Todo termo ele tem uma referência. Para onde que ele aponta? Ao que ele se refere? Certo? Em todos os períodos da história da filosofia, nota-se uma visão enfática nessa análise, nessa nossa discussão, em relação à referência. As palavras que nós utilizamos, as frases que nós utilizamos, elas se referem ao que exatamente? Então elas estão apontando para o que exatamente? Então quando eu falo o seguinte, apontar para, estou falando sobre referência. Então uma forma bastante simplista para vocês compreenderem o que é referência, pessoal, é apontar para coisa. Referência é você apontar para coisa. Então, por exemplo, eu me chamo Augusto César Ferreira. Se alguém pergunta qual é a referência do nome Augusto César Ferreira nesse contexto, a referência é a mesma coisa que apontar para mim, certo? Quando eu digo, deixa eu só ler completamente aqui. Quando eu digo Bianca Daniela nesse contexto, ela é o nome. Igual quando alguém pergunta qual é a referência de Bianca Daniela nesse contexto. Quando eu pergunto sobre a referência, é a mesma coisa que apontar para Bianca, certo? Referência é a mesma coisa que apontar para coisa. Qual é a referência do termo Pelé? É a mesma coisa de apontar para o jogador. Qual é a referência do termo Faustão? Do nome Faustão. É a mesma coisa que apontar para Faustão. A referência do nome Faustão é aquele cara ali que costumava fazer um programa domingo à noite, domingo à tarde. Qual é a referência do Papa Leão, desse nome, desse termo, Papa Leão? É a mesma coisa que apontar para o Papa que está lá no Vaticano, certo? Então, referência, pessoal, é procurar coisa que a gente consegue apontar. O nome, esse nome aqui, se refere a esse cara aqui, se refere a essa coisa aqui, é a mesma coisa que apontar, você encontrar a coisa, certo? Só que a linguagem, pessoal,
ela vai mostrar, por mais simples, por mais óbvio que pareça que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, por mais óbvio que seja, muitas vezes, ela esconde uma profundidade muito legal, muito bacana, muito interessante, muito inquietante, certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim, qual é a referência do nome Pelé? Ah, a referência do nome Pelé é aquele cara ali, né? Você aponta para foto, você aponta para o vídeo, aquele cara ali. A referência desse nome é aquele jogador ali, o camisa 10 da seleção de 1958. Tá, só que Pelé também se chama, esse indivíduo que se chama Pelé, ele também se chama Edson Arantes do Nascimento, certo? Você tem o nome Pelé, você tem o nome Edson Arantes do Nascimento. São dois nomes que apontam para o mesmo indivíduo. São dois nomes que apontam para a mesma entidade. Por que ele tem esses dois nomes? Por que você tem... Ah, professor, por causa do contexto, por causa do contexto histórico, contexto familiar, contexto social, mas beleza. Na história da filosofia, grande parte da história da filosofia, pensou-se que o significado das palavras é igual à referência, é igual à coisa que recebe o nome. Então, por exemplo, durante grande parte da história da filosofia, os filósofos disseram que o significado das palavras é igual a coisa que recebe o nome, a coisa que recebe o conceito. Então, por exemplo, o significado do nome Pelé é aquela pessoa que recebe o nome. Então, significado, vou até colocar aqui no chat. Durante grande parte da história da filosofia, o significado foi considerado idêntico à referência. Certo? Está aqui no chat. Ó. Grande parte da história da filosofia, falar de significado é a mesma coisa que falar da referência. O significado do nome X, o significado do termo X, o significado do conceito X é igual à coisa que recebe esse conceito, a coisa que recebe o nome, a coisa que recebe a definição. Então, durante muito tempo, significado foi considerado igual à referência. A pergunta que a gente deve fazer é, mas o significado, será que não tem mais alguma coisa além da referência, além da coisa que recebe o nome? Será que o significado das palavras, o significado das frases, o significado dos nomes, será que não envolve mais do que simplesmente a referência? Mais do que simplesmente a coisa que recebe o termo, o nome? Vocês estão compreendendo, pessoal? Não se preocupem que se ficar não claro, se ficar muito complexo, a gente recapitula de maneira bem mais simplista. Certo? Então, a pergunta que muitos filósofos fizeram lá no período moderno para o contemporâneo é: mas será que o significado será que envolve apenas referência ou envolve envolve alguma coisa a mais? Ela envolve apenas referência ou envolve alguma coisa a mais? Certo? Eu vou antecipar um conceito a vocês, mas logo logo a gente vai chegar nele, tá? Um filósofo alemão chamado Frege, certo? Lá do século XX, vocês até coloquei no sábado passado. Ele falou o seguinte: não, significado não é apenas referência, não é apenas a coisa que recebe o nome. Significado envolve referência e mais uma outra coisa, certo? Para o Frege, para esse filósofo específico, significado é referência e sentido. Para o Frege, para esse filósofo alemão chamado Frege, um filósofo muito importante na filosofia da linguagem, ele diz que significado é igual referência mais sentido. Certo? Então, nessa nossa discussão, grande parte da história da filosofia, o significado foi entendido como igual à referência. Então, o significado da palavra Pelé é igual ao cara que recebe o nome. O significado da palavra mente é a coisa que recebe esse nome. O significado da palavra alma é a coisa que recebe o nome. Então, o significado dessas palavras é o referente, é a referência do termo. Mas, quando estamos fazendo esse tipo de discussão,
a pergunta que muitos filósofos fizeram é, tá, mas será que o significado do nome, o significado das palavras é somente referência? É somente apontar para a coisa que recebe o nome? Será que não envolve mais alguma outra coisa na linguagem? Será que não envolve mais alguma outra coisa no significado, certo? Então, um dos filósofos que discutiram sobre outras características do significado, como Frege, disseram que não, referência também envolve sentido, certo? Vou dar um exemplo para vocês para ficar cada vez mais claro, certo? Quando eu digo, nesse contexto nosso aqui, meu nome exatamente. Se, por exemplo, nesse nosso contexto, vocês sabem, vocês estão vendo aqui que o meu nome é Augusto César Ferreira. E quando alguém pergunta qual é a referência, nesse nosso contexto aqui, do nome Augusto César Ferreira? A referência do nome Augusto César Ferreira é esse professor aí que está falando, ó, certo? Sou eu, você mesmo coisa que apontar para mim. A referência do nome é esse cara aí, certo? Mas existem diversas características que eu tenho. Por exemplo, aqui em casa, com os meus priminhos do meu irmão, me chamam de Tato. Eu sou o irmão mais velho, costumo chamar o irmão mais velho, em família que tem origem meio italiana, chamar de Tato. Eu sou o Tato. Então, aqui no nosso contexto familiar, quando alguém fala Tato, eles apontam para mim. A referência do termo Tato é esse cara aí, e apontam para mim. Então, Augusto César Ferreira e Tato, nesse contexto aqui, apontam para a mesma pessoa. Apontam para a mesma pessoa. Mas eu também tenho outras características. Eu sou filho de Carlos e Leila. Então, por exemplo, o filho de Carlos e Leila. Qual é a referência dessa frase? Qual é o indivíduo que recebe essa característica? Aponta para mim, certo? Eu sou filho de Carlos e Leila nesse contexto aqui. Eu sou o professor de filosofia da UNICV. Qual é a referência dessa expressão, o professor de filosofia da UNICV? A referência dessa expressão é apontar para mim, certo? Mas o professor está percebendo que tem diversas maneiras de falar sobre você, certo? Então, significa que nós temos diversos termos, diversos nomes, diversos conceitos que apontam para a mesma entidade, que apontam para a mesma pessoa, que apontam para a mesma coisa, certo? E se os filósofos disseram que significado é igual a referência, eu tenho a impressão que nós temos diversos modos de falar, nós temos diversas maneiras, diversos termos, diversas palavras, diversas expressões que significam a mesma coisa. Mas por que existe essa diferença? Por que tem várias coisas que têm o mesmo significado? Então, os filósofos começaram a perceber que significado nas palavras, na linguagem, não indica apenas a referência. É preciso que exista mais alguma outra coisa na linguagem, certo? Que faz com que o significado seja mais do que simplesmente referência, certo? Então, por exemplo, Augusto César Ferreira, a referência desse nome nesse nosso contexto sou eu. Então você aponta para mim. Só que Tato, filho de Carlos e Leila, o professor de filosofia da UNICV, o mestrando de filosofia da Universidade Estadual de Maringá durante o ano de 2021, certo? Todas essas termos, expressões da linguagem apontam para a mesma pessoa. Mas por que existe todas essas diferenças? Porque envolve mais alguma coisa aí. E o que está envolvendo aí é o sentido, certo? Tato, filho de Carlos e Leila, o professor de filosofia da UNICV, são sentidos diferentes para a mesma referência. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o camisa 10 da seleção de 58 apontam para a mesma referência, apontam para o mesmo indivíduo. Só que por que existem essas diferencinhas? Por que eu falo de maneiras diferentes desse indivíduo? Por que eu falo de maneiras diferentes desse indivíduo? Porque são sentidos diferentes para a mesma referência. São sentidos diferentes para a mesma referência. Então, filósofos lá no período contemporâneo, eles vão apontar, eles vão dizer que o significado das palavras envolve mais do que simplesmente referência. É preciso haver sentido. Sentido. Certo? Mas por que, professor, é necessário que haja sentido? Sem a noção de sentido, para o Frege, tá, pessoal?
para o Frege. Nós teremos outros filósofos que falam de maneiras diferentes, que vão levantar argumentos diferentes. O filósofo, para o filósofo Frege, certo? Sem o sentido, não há informação, não há transmissão de conhecimento, não há informação, não há transmissão de informação. Então, por exemplo, eu passei algumas informações sobre mim, por exemplo, que eu sou mais velho da família, que eu sou chamado de Tato, que em 2021 fiz mestrado. Tudo isso vocês estão sabendo agora, certo? Eu informei vocês desses elementos, dessas características, certo? Sem a noção de sentido. Então, por exemplo, quando eu falar, o cara que fez mestrado na Universidade Estadual de Maringá em 2021, se aponta para mim. O filho de Carlos e Leila se aponta para mim. E nesse contexto da família do Augusto, ele é chamado de Tato, se aponta para mim, certo? Sem a noção de sentido, você não tem informações sobre a coisa. Você não garante conhecimento sobre o mundo, sobre os fatos do mundo, sobre os indivíduos do mundo, certo? Porque a linguagem, ela não serve apenas para apontar para o mundo, apenas para etiquetar o mundo, para rotular o mundo. A linguagem, ela tem que ser utilizada para preservar e para transmitir conhecimento. Ela precisa preservar e transmitir informações. Então, apontar para o mundo não lhe dá tudo aquilo que você precisa para conhecer o mundo. Então, por exemplo, quando eu sei que Pelé é um nome que é dado para aquele jogador, né? Eu não sei tudo sobre ele apontando para ele. Eu não sei que o nome dele é Edson, que o nome dele também é Edson antes do nascimento. Eu não sei só apontando para ele que ele foi o camisa 10 da seleção, certo? 58. Eu só apontar para ele, eu não sei, eu não tenho condições de saber que ele ganhou, ele fez parte da seleção que ganhou a Copa de 70, certo? Para eu ter informações e conhecimento, é preciso que a linguagem não apenas aponte para o mundo. É preciso que ela apresente outra característica para preservar informação, para preservar conhecimento. Vocês estão entendendo, pessoal? Está conseguindo compreender a discussão que a gente está fazendo? Então, a linguagem, a análise filosófica a respeito da linguagem, é uma análise que fala sobre o que a linguagem precisa ter para ela falar adequadamente a respeito do mundo, para ela preservar conhecimento, certo? Na aula anterior, eu comentei para vocês que na filosofia da linguagem nós temos duas grandes áreas. Nós temos a área que é chamada de filosofia ideal, e nós temos a área que é chamada de filosofia da linguagem ideal, filosofia da linguagem comum, certo? Essa discussão que estamos fazendo aqui nesse exato momento é uma discussão que estamos fazendo sobre uma linguagem ideal. Qual é a linguagem ideal para se preservar conhecimento e transmitir conhecimento, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, antes dessa discussão, pessoal, sobre sentido, sobre como que a linguagem apresenta também sentido, antes de Frege, durante todo o percurso da história da filosofia, na linguagem, a análise filosófica da linguagem sobre significado, em todos os períodos, houve uma ênfase em relação à referência. Ou seja, antes de Frege, a linguagem, a noção de significado, ela foi entendida como apontar para a coisa. O significado dessa palavra é a coisa que recebe esse nome, é a coisa que recebe essa frase, é a coisa que recebe esse conceito. Então, antes de Frege, o significado das palavras bastava você apontar para as coisas, certo? Mas aí outros problemas em relação à linguagem surgiram que mostraram que a linguagem e o significado precisava ter mais características além da referência, certo? Deixa eu ampliar aqui. Então, no período antigo, pessoal, como que problemas metafísicos se relacionavam com a linguagem, certo? Então, lá na antiguidade, no período de Platão e Aristóteles, por exemplo, não só eles, né, mas principalmente esses dois, quais são as perguntas que eles estavam fazendo? O que é o ser? O que é o tempo? O que é a beleza? O que é a justiça? Certo? E quando eles fazem essas perguntas, eles estão fazendo perguntas metafísicas. Eles estão lidando com problemas metafísicos. Porque justiça, alma, tempo, liberdade são
são termos da linguagem, são conceitos muito abstratos e são conceitos muito gerais, certo? Então, por exemplo, quando eu utilizo a palavra liberdade, quando eu utilizo a palavra alma, quando eu utilizo a palavra causa, certo? Essa palavra, ela rotula o quê? Ela etiqueta o quê exatamente? Então, os filósofos como Platão e Aristóteles estavam pensando também a maneira que nós utilizamos a linguagem para falar sobre o universo, a natureza, o mundo do homem e assim por diante. E aqui, Platão, sendo um dos filósofos da antiguidade, nessa discussão de filosofia da linguagem, ele tem uma obra, ele tem um diálogo chamado Crátilo. E lá naquele diálogo, nesse diálogo socrático, nós temos uma discussão, nós temos um debate sobre linguagem. Como que a linguagem pode falar sobre o mundo? Qual é a maneira que a linguagem fala sobre o mundo de maneira adequada? Certo? E nós temos aqui no diálogo Crátilo de Platão duas posições, duas posturas argumentativas. Nós temos o naturalismo e nós temos o convencionalismo. Qual é a diferença entre essas duas posições que a gente pode perceber ali no diálogo Crátilo do Platão? Certo? Nós temos pessoas ali naquele diálogo que vão defender uma visão naturalista da linguagem. Eles vão dizer o seguinte, que a linguagem é algo que nasce com a gente, é algo que está no mundo de fato, então o nome das coisas já está no mundo, nós apenas capturamos, nós apenas percebemos isso. E a linguagem ela é natural, ela pertence à natureza, certo? Nós temos nesse diálogo Crátilo, nós temos alguns defensores nesse diálogo que defendem que a linguagem é algo natural, a linguagem é algo que está na natureza, que está no universo, que o nome das coisas é necessário que seja assim, que é necessário que os nomes sejam assim porque está na natureza. E nós temos uma outra posição, que é a posição oposta, que é o convencionalismo, que a linguagem ela não está necessariamente na natureza, que a linguagem não está necessariamente nos fenômenos do mundo, que a linguagem é uma construção humana, que a linguagem é uma invenção social, ela foi convencionada socialmente. Então, por um lado, nós temos nesse diálogo Crátilo, né, defensores de que a linguagem é algo natural, está no mundo, e por outro lado nós temos defensores de uma posição em que a linguagem não está no mundo, não está na natureza, é apenas uma construção humana, uma construção social, um convencionalismo. A linguagem é algo inventado ou é algo que existe na natureza, certo? Então, essa também é um debate filosófico sobre posturas filosóficas a respeito da linguagem que já podemos perceber aqui em Platão, nas discussões socráticas e platônicas, certo? E o Aristóteles é um dos nossos autores do período antigo que estabeleceu que era muito preocupado com as regras da linguagem. Ele foi muito preocupado com as regras da linguagem. Ele foi muito preocupado com os critérios do funcionamento da linguagem. Bom, se eu utilizo a linguagem para eu falar sobre o mundo, e quando eu falo sobre o mundo é necessário que eu fale sobre algo verdadeiro, é preciso que eu fale sobre algo que é possível conseguir conhecimento, a maneira que eu utilizo a linguagem não pode ser arbitrária. A maneira que eu utilizo a linguagem não pode ser gratuita. É preciso que haja critérios, é preciso que existam, né, regras sobre como que a linguagem deve falar sobre o mundo adequadamente, certo? E é nessa discussão que Aristóteles é considerado como pai da lógica clássica, porque a lógica clássica nada mais é do que as regras e os critérios da linguagem, do raciocínio, para poder, por exemplo, garantir conhecimento. E o Aristóteles tem um conjunto de obras, um conjunto de livros chamado Organon, certo? O Organon ele compreende, por exemplo, a obra chamada Categorias. Dentro do Organon nós temos um livro chamado Da Interpretação. Dentro do Organon nós temos um livro chamado Primeiros Analíticos, Segundos Analíticos, e todas essas obras, Categorias, Da Interpretação, Primeiros Analíticos, Segundos Analíticos, são todas obras que discutem filosoficamente linguagem, que discutem filosoficamente o aspecto lógico, que discutem a ferramenta lógica da linguagem.
Então, assim como nós percebemos lá em Platão, nos diálogos do Platão, a postura, os debates entre posições filosóficas sobre a linguagem, Aristóteles aqui ele estabelece, ele foi um dos principais, se não o maior autor a estabelecer uma leitura lógica da linguagem. Ele mostra para a gente quais são os critérios, né, para que a linguagem possa preservar conhecimento, para que nós utilizemos precisamente, adequadamente a linguagem para falar sobre o mundo, certo? É claro que quando eu falo sobre ciência para vocês aqui, ciência no cenário contemporâneo, nós não podemos utilizar uma linguagem arbitrária para fazer ciência. Precisamos utilizar uma linguagem adequada para fazer ciência, uma linguagem precisa, certo? Quais são as regras que nós precisamos ter para falar, para fazer ciência, certo? E se a gente utiliza a linguagem sem regras, sem um caráter lógico, ela fica arbitrária. E aqui Aristóteles foi o primeiro, ou melhor, não digo que foi o grande primeiro. Nada dentro da discussão acadêmica, pessoa universitária, é muito difícil a gente falar a primeira pessoa, o primeiro autor. Mas podemos dizer os principais. E aqui na nossa discussão, Aristóteles é o principal autor que discutiu os critérios lógicos, né, da linguagem. Ficou claro, pessoal? Vou finalizar a aula de hoje, pessoal, com o período medieval. Tá? E aí na próxima aula nós continuaremos falando sobre o período moderno e sobre o período contemporâneo, certo? E aí depois do período contemporâneo, nesse panorama que estamos fazendo, nós iremos analisar mais precisamente alguns argumentos da linguagem no período contemporâneo. Nós iremos analisar os argumentos desse autor que eu falei para vocês, que é o Frege, o Russell e o Wittgenstein, que são autores muito importantes na filosofia da linguagem, certo? No período contemporâneo, discussões metafísicas e linguagem continuam, tá? Lá no período antigo, a relação entre discussões metafísicas e linguagem, ela se mostrou bastante forte, e aqui no período medieval, a discussão metafísica e como que isso se relaciona com a linguagem ainda se mostra bastante forte, certo? Não são todos, tá, pessoal, mas são apenas alguns autores que eu estou pontuando aqui como exemplos, tá? Nós temos aqui o Agostinho e nós temos o Guilherme de Ockham, certo? E aqui no período medieval, pessoal, nós temos um cenário filosófico que ficou conhecido como cenário do problema dos universais, certo? O período medieval foi um período longo, certo? Um período bastante longo, e uma das principais discussões filosóficas que os filósofos medievais fizeram é sobre o problema dos universais. O que é o problema dos universais? Vou explicar o problema dos universais com um exemplo, certo? Você está num sítio, você está num pasto assim e lá tem diversos cavalos. Você tem um cavalo branco, você tem um cavalo marrom, você tem um cavalo todo pintadinho, você tem um cavalo bicolor, tricolor, você tem diversos tipos de cavalos ali. Então você pode visualizar cavalos particulares. Você tem esse cavalo, aquele outro cavalo, certo? Você está observando cavalos particulares nesse pasto, certo? Mas dentro da forma que você pensa e você fala sobre cavalo, existe um universal. Existe o universal cavalo. Você percebe aquele cavalo branco, aquele cavalo marrom, aquele cavalo pintadinho, são cavalos particulares, certo? Que tem uma categoria, que pertencem a uma categoria universal, que pertencem a uma característica universal, que é ser cavalo, certo? Aqui nesse exato momento, a Bianca, a Antônia, o Guto, certo? Nós somos pessoas particulares, nós somos indivíduos, nós somos seres humanos particulares, cada um com a sua particularidade. Mas eu, a Bianca, o Guto, nós pertencemos a uma categoria universal, ser humano, certo? Nós pertencemos a essa categoria universal chamada ser humano. Beleza, essa categoria universal, ser humano, ou a categoria universal, cavalo, ela é algo que existe no mundo ou é uma invenção da nossa linguagem? Essa foi a principal discussão, debate que os filósofos medievais fizeram. Não foi a única, mas foi a principal discussão, o principal debate que ocorreu no período medieval foi sobre os universais. Esses universais, eles existem ou a gente construiu esses universais?
certo? Então, dizem, pessoal, muitos professores meus, né, alguns professores meus, eles dizem que o problema dos universais é o maior problema filosófico existente. Que até hoje nós debatemos sobre isso. Esses universais, eles existem ou são construções linguísticas? Certo? E aqui nós temos dois autores medievais, considerados medievais. Eu vou colocar um asterisco no Agostinho, porque o Agostinho ele não é medieval. Ele é um pouquinho antes do período medieval. Não sei se vocês sabiam disso, mas é possível que vocês já sabiam disso, né? Santo Agostinho, pessoal, ele geralmente é estudado na filosofia medieval. Ele com certeza influenciou a filosofia medieval. Só que ele é um autor que veio um pouquinho antes do período medieval. Ele é um autor pertencente ao período chamado Antiguidade Tardia. É um autor que lá do finalzinho do período antigo, antes de chegar ao período medieval, certo? Então, só para fazer essa precisão, né? Só para descrever o autor no seu período mais preciso. Mas geralmente o Agostinho ele é um autor que influenciou e que é como pode dizer, ele construiu a filosofia medieval, que influenciou diversos outros autores medievais, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, João Abelardo, certo? E diversos outros. A posição de Agostinho em relação à linguagem, em relação à análise filosófica da linguagem, a posição dele é inatista. O que é o inatismo na filosofia da linguagem, na discussão de Agostinho? Agostinho defende que a linguagem é uma coisa que nasce com a gente. Agostinho ele defende que a linguagem não é algo que a gente constrói e aprende. É algo que já está na gente, algo que já nasce com a gente, algo que já está na nossa essência enquanto ser humano. Então ele é um inatista. Ele defende que a linguagem é uma característica inata do ser humano. Ele defende que a linguagem já nasce com o ser humano, certo? E esse argumento, pessoal, influenciou muito fortemente um autor lá da modernidade, que é o Descartes. O Descartes, lá no período moderno, ele defende que as noções de Deus, as noções de perfeição, as noções de eternidade, elas já nasceram com a gente. São ideias inatas. O Descartes ele só colocou esse argumento nas meditações metafísicas dele por influência de Agostinho. Dentre os autores que influenciaram Descartes, Agostinho foi um cara que influenciou ele. Pode falar, Bianca. Eu não lembro mais qual é o versículo, mas eu acho que tem um versículo na Bíblia que fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Acho que Isso. eu baseio nesse versículo também. Não, perfeito. E aí, esse versículo, a gente pode perceber como que isso influenciou filosoficamente os autores. Então, estar no coração é você dizer que é algo inato do ser humano. Certo? É algo inato do ser humano. É claro que, embora seja uma discussão espiritual teológica, você também tem discussão filosófica a respeito dessas coisas. E isso influenciou com certeza Agostinho, influenciou Descartes, certo? Em que você defende aqui na nossa discussão, você defende que a linguagem é algo inato, algo que está na gente, certo? Algo que nasce com a gente, certo? Então, por exemplo, Agostinho defende que a ideia de Deus, a ideia de perfeição, a ideia de eternidade, ela já nasce no ser humano, ela já está no ser humano, certo? Não é algo construído, não é algo que ele aprende de fora, é algo que já está nos seres humanos, certo? Mas, porém, a maneira, ele também Agostinho vai falar que a maneira que o ser humano fala a respeito, por exemplo, do divino, apresenta limitações, porque nós somos seres humanos. Seres humanos são seres limitados. São seres que cometem erros. Por mais precisa que seja a maneira que a gente utiliza a linguagem, é possível que essa linguagem ela esconda limitações, que ela esconda ambiguidades, que ela esconda características vagas, que ela esconda elementos errôneos sobre, por exemplo, aquilo que é maior que o ser humano, que é o divino.
certo? Então, por mais precisa que Agostinho, e não só Agostinho, mas outros autores vão dizer, né? Por mais precisa que seja a linguagem humana, ela vai apresentar limitações diante do eterno, diante do divino, diante daquilo que se mostra maior e radicalmente maior do que o ser humano, certo? Então Agostinho ele defende a posição filosófica de Agostinho em relação à linguagem é: a linguagem é algo inato do ser humano. Ele não aprendeu de fora, ele não construiu, é algo que já nasce com ele, algo que já está dado na sua essência. E a maneira que nós utilizamos a linguagem, por mais precisa que ela seja, ela esconde limitações. Ela não só esconde, não é que esconde, ela meio que denota, né? Ela mostra limitações, ela mostra ambiguidades, ela mostra erros, certo? Diante de certas condições da natureza, estamos falando aqui do divino, certo? Mas nós temos um autor medieval que também foi muito influente, né? Que é o Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, vocês lembram, se vocês estão estudando agora, estudaram no módulo anterior, filosofia moderna, e dentre os autores que vocês estudaram na filosofia moderna está David Hume. David Hume, vocês aprenderam que é um empirista. Ele é um empirista escocês, certo? Para o David Hume, conhecimento se dá pela experiência. Mas só para deixar o contexto filosófico histórico de vocês mais preciso, o Guilherme de Ockham, ele é um autor medieval, ele é um autor inglês medieval que influenciou muito, certo, o empirismo britânico na modernidade. Então, para que vocês não saiam da graduação de filosofia achando que o empirismo ele nasceu lá no período moderno, ele já estava sendo ensaiado aqui no período medieval, com Guilherme de Ockham, por exemplo. Então, o Guilherme de Ockham, os autores filosóficos dizem que o Guilherme de Ockham ele é como se fosse o avô do empirismo. Ele é como se fosse o avô do empirismo britânico. Ele foi o cara que começou a ensaiar, ali no período medieval ainda, o empirismo, certo? E a posição de Guilherme de Ockham em relação ao problema dos universais, vamos recapitular aqui qual é o problema dos universais. O problema dos universais é: o universal ser humano é algo que existe na natureza ou algo que existe na linguagem? O universal cavalo é algo que existe na natureza ou existe na linguagem? O universal mulher é algo que existe na natureza ou existe na linguagem? O universal mente é algo que existe na natureza ou existe na linguagem, certo? Alguém levantou a mão, deixa eu ver se quem levantou a mão aqui. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver. Ah tá, a Bianca comentou aqui. É que às vezes eu escuto o somzinho e acho que alguém levantou a mão. Então, pessoal, o Guilherme de Ockham, qual é a posição do Guilherme de Ockham em relação ao problema dos universais, certo? A posição dele é nominalista. O que significa ser nominalista aqui? É dizer que universais são apenas nomes, que universais são apenas termos da linguagem. Então, esses grandes termos universais, como eu observo 1, 2, 3, 4 cavalos. Cada cavalo que eu observei tem características distintas. São cavalos particulares do mundo, mas eles pertencem a esse universal chamado cavalo, que é uma concepção bem platônica, né? A ideia de cavalo, o universal cavalo. Esse universal cavalo é algo que está na natureza ou é uma construção linguística? O Guilherme de Ockham ele defende essa segunda posição. Ele defende que é uma construção linguística, certo? Professor, mas isso mas é engraçado isso, porque o Guilherme de Ockham é um filósofo medieval, certo, professor? Certo. Então, com certeza, ele é um monge, certo? Ele é um monge. Mas como é que ele pode falar que que o universal é um nome que não está na natureza? Isso não vai envolver consequências que serão problemáticas para a Igreja Católica, por exemplo? Em certo sentido, certo? O Guilherme de Ockham ele fala que universais são apenas termos da linguagem, certo? Mas ele não está dizendo ele não está dizendo que as coisas não existam. Ele só está preocupado com a linguagem. Ele está preocupado com a maneira que os nomes, os termos, as expressões funcionam, certo? Mas ele defende que o que nós podemos observar no mundo, Guilherme de Ockham está dizendo isso. O que nós podemos observar no mundo são particulares. Então, por exemplo, eu observo a Bianca, eu observo o Guto, eu observo a Andressa, eu observo a Pamela, certo?
todas essas pessoas são particulares, são pessoas particulares do mundo, certo? E elas fazem parte dessa grande categoria universal chamada ser humano. Eu não consigo observar empiricamente a categoria ser humano. O que eu consigo observar empiricamente é a Bianca, é a Andressa, é a Pamela, é a Antônia, é o Guto, que são seres humanos particulares. A única coisa que eu consigo observar empiricamente, capturar empiricamente, são seres humanos particulares. Eu não consigo observar a categoria universal geral chamada ser humano. Eu consigo só observar seres humanos particulares no mundo, certo? Então, o Guilherme de Ockham fala, se nós temos apenas contato com seres particulares, então logo essa grande categoria é apenas um nome. Então, ele influenciou a essa postura filosófica que também é presente inclusive nos dias de hoje, certo? Que é a posição nominalista, que universais são nomes, são apenas nomes, certo? E por que quais são as consequências desse argumento? Por que esse argumento ele funciona em certo sentido? Porque ele funciona como um princípio de simplicidade, certo? Quando você fala que esses grandes universais são nomes, você não se compromete demais em provar a existência de certas coisas. Então, por exemplo, quando eu digo essa grande categoria chamada cavalo, ela existe na natureza. E aí vai chegar um cara e vai dizer para mim assim, tá, mas prova para mim que essa grande categoria existe. Aponta para mim ela. Aponta para mim como se fosse uma coisa do mundo. Eu vou ter dificuldade. Então é muito mais simples eu dizer que essa grande categoria chamada cavalo, certo? Ser humano, é um nome que a gente dá, é um conceito que a gente dá, do que eu provar que esse grande universal existe em algum lugar. Entende o que quer dizer, pessoal? É muito mais simples eu falar, é muito mais simples no argumento, né? Eu defender que é apenas um nome, que é apenas um conceito, certo? E aí, o Guilherme de Ockham é famoso por esse princípio de simplicidade, que aqui na filosofia nós damos o nome carinhoso de navalha de Ockham. A navalha de Ockham é o princípio de simplicidade. O que é a navalha de Ockham? O que é o princípio de simplicidade? Quando você vai estabelecer, por exemplo, uma teoria, essa teoria ela precisa ser simples. Ela precisa ser simples. Ela precisa explicar precisamente, precisa explicar o melhor possível, certo? O melhor possível daquilo que ela está falando. Mas para que ela explique o melhor possível daquilo que ela está falando, ela não pode ser inchada. Ela não pode ser excessiva, ela tem que ser simples, certo? Isso funciona até hoje, pessoal. Eu acho que eu falei isso umas 5 vezes, né, ou mais, né, nos modos anteriores, né? Por uma teoria, até hoje, na ciência, todo cientista, quando quer estabelecer uma teoria, ele quer estabelecer uma teoria que ele explique muito bem o maior número de coisas possíveis e que seja ao mesmo tempo simples. Que seja ao mesmo tempo que ele consiga manipular poucos elementos para explicar o maior número de coisas possíveis. Por exemplo, a matemática é uma área, uma ferramenta muito simples na sua origem. E ela dá conta de explicar, ela dá conta de capturar muitas coisas no nosso dia a dia, na natureza, no universo. Ela é uma coisa muito simples, captura diversas coisas. Certo? Pode falar, Bianca. A ciência, né, a produção científica, ela tem a missão de passar o conhecimento para o mundo e servir ao ser humano, então ela tem mesmo que ser simples, de fácil compreensão, porque mesmo uma pessoa leiga, ela pode compreender, não que ela vá compreender tudo, mas ela pode compreender um pouco, né, do mundo dela. Eu li isso ontem num artigozinho que eu tava pegando as partes dele para fazer uma atividade. Não, sim, perfeito. Exatamente isso. É preciso ser acessível às pessoas que estão, por exemplo, as pessoas que estão andando na rua agora, certo? Porque ela precisa capturar adequadamente o mundo de forma explicativa. E isso envolve linguagem. Isso envolve linguagem. E o argumento de Ockham, por exemplo, que fala que são termos que nós utilizamos para que nos auxiliam a entender o mundo, era um pouco mais simples do que você dizer que existe de fato.
Entende o que quer dizer? Porque se você falar, existe esse grande universal no mundo, se você vai estar comprometido a provar que isso existe. E isso, por mais. Isso é uma coisa complexa. O universal, você consegue provar que aquele cavalo ali, ou melhor, né? Sabe que é outros problemas filosóficos. Mas é muito mais fácil você provar que essa garrafa aqui existe no mundo, está no mundo, do que você provar que existe esse grande universal garrafa, que diversas garrafas particulares fazem parte. Entende? Por exemplo, eu não tenho duas garrafas aqui. Mas vamos pegar aqui, ó. Essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui é uma caneta particular. Essa caneta aqui é uma outra caneta particular, mas elas pertencem a uma grande categoria universal que é as duas são canetas. Elas pertencem à grande categoria caneta. É mais fácil você provar a existência dessa caneta particular aqui que está no mundo do que você provar que existe essa grande categoria universal caneta, essa palavra que você aplica a diversos objetos particulares do mundo. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes é bastante complexo, bastante abstrato, mas por favor, não sofram. Perguntem, levantem a mão, coloquem ali as observações de vocês. Mas é muito mais fácil provar que existe particulares do que você provar que existem universais, certo? Porque o que é muito mais fácil você, como posso dizer, você se comprometer linguisticamente com particulares, e o empirismo é muito isso, do que você se comprometer com universais. Porque o universal, por ser bastante abstrato e geral, ele é muito comprometedor na prova da existência. Certo? E isso, até hoje, a ciência, ela lida com particulares. Ela lida com particulares. Então, por exemplo, a química, ela tem os objetos particulares de estudo dela. A física tem os objetos particulares de estudo dela. A física também. As ciências sociais também. Certo? Então você tem o que nós experimentamos, e muitos filósofos vão dizer, principalmente o David Hume, o Guilherme de Ockham, né? Muitos filósofos, eles dizem que o que nós experimentamos do mundo são particulares. Essa garrafa, aquela caneta, essa pessoa chamada Bianca, essa pessoa chamada Guto, certo? O que nós observamos empiricamente são particulares. É muito difícil, e muitos filósofos vão defender isso, que nós não experimentamos, nós não conseguimos observar empiricamente universais. Então, esses grandes universais é muito mais simples você defender que eles são termos da linguagem do que entidades de fato. Não é que a gente está dizendo que não existam, é que para a gente é difícil a gente estabelecer a prova. É essa a grande questão. Pode falar, Bianca. Fazer uma piadinha aqui, porque o pessoal tá com a cara escondida aí, atrás da câmera, tá aparecendo só o nome. Sim. Então, a gente tem que fazer um trabalho filosófico para provar que eles estão aí, porque eu estou vendo só o nome deles. Sim, sim, sim. Não, verdade, verdade. Às vezes os professores eles pedem, professor, pessoal, linha a câmera para eu ver vocês, né? Seria interessante, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais tímida e tal, né? Ou às vezes está num local que às vezes não permite. Mas é uma pergunta filosófica. Vocês estão aí ou não estão aí, né? Quais são os critérios epistemológicos para dizer que vocês estão ali de fato, que vocês existem ali de fato, que vocês não são construções da inteligência artificial, por exemplo? Quais são os critérios, né? São perguntas filosóficas nesse sentido. Mas sim, exatamente. E aí, nesse sentido, pessoal, o problema dos universais, se relacionando aqui com a filosofia da linguagem, essas grandes categorias universais, universalizantes que nós utilizamos, elas existem de fato ou são apenas construções linguísticas? Certo? Professor, é muito mais fácil dizer que são construções linguísticas, que são convenções sociais, que esses grandes termos, conceitos, são convenções que nós, enquanto sociedade, nós construímos. Sim, eu diria que é muito mais simples, só que envolve consequências. Porque, por exemplo, se você fala que são construções sociais, até que ponto não são construções arbitrárias? Entende o que eu quero dizer?
Porque uma hora pode ser isso, uma hora pode ser essa categoria, às vezes pode, não exista nenhum critério ou necessidade para ser assim. Poderia ser de outro modo, poderia ser outro nome, poderia ser outro termo, poderia ser outro conceito. Então, a pessoa que defende que são apenas nomes, são apenas palavras, são apenas expressões, por um lado, é mais simples, mas ela vai estar comprometida com uma outra consequência do argumento. Porque quando você diz que é uma construção humana, social, parece que ela está flertando, que parece que ela pode ser arbitrária, parece que ela pode ser gratuita. Pode parecer uma coisa meio que pode ser assim como não pode ser. O termo que eu utilizo para esse ser chamado cavalo poderia ser assim como não poderia ser. Parece algo gratuito, parece algo arbitrário, né? Justamente por ser construído, justamente por ser inventado. Né? E aí são discussões, são debates que envolvem, né, filosofia e linguagem, a maneira que a gente fala sobre o mundo, certo? Na próxima aula, pessoal, nós iremos discutir, eu vou terminar esse panorama que estamos fazendo sobre filosofia da linguagem e período da história, certo? E eu vou falar sobre período moderno e período contemporâneo. E nós iremos, depois disso, iremos discutir alguns argumentos contemporâneos da filosofia da linguagem, que são típicos da área da filosofia da linguagem, certo? Que é o Frege, o Russell e o Wittgenstein, certo? Pessoal, vocês têm o material de vocês, eu vou compartilhar algumas leituras para essas aulas de sábado, tá? Mas vocês também têm o material de vocês da disciplina, né? Por exemplo, da disciplina de filosofia da linguagem. Não deixem de ler, tá, pessoal, estudar essas discussões. E caso vocês leiam alguma coisa no material de vocês e tenham dúvidas, aproveitem essas aulas de sábado para tirar essas dúvidas também, tá? Não passem batidas as dúvidas que vocês têm em relação às leituras e atividades que vocês estão fazendo. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Algum compartilhamento? Não? Podemos encerrar por hoje? Tranquilo? Eu gostei muito da aula, estou gostando bastante desse tópico da filosofia da linguagem. Vou procurar ler mais, vou tentar ler o pessoal aqui, que eu ainda não conheço, nem o Crátilo e também não li o órgão. Sim, Até hoje. sim. O Crátilo é um diálogo e o órgão é um conjunto de obras. Dentre as obras do órgão, você pode pegar qualquer uma. Eu acho que é bem interessante a gente explorar assim. Mas só uma sugestão que eu acho que pode ser interessante. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar eu tiro esse fundo, eu nebulo esse fundo aqui atrás. Deixa eu tirar para ser mais fácil mostrar. Esse aqui são as categorias. As categorias é uma das obras que pertence a esse conjunto chamado órgão, né? Ela é muito clara, ela é bastante acessível, mas todos os outros são bons também. Só que dentre os outros, eu creio que essa aqui seja mais clara, que fala sobre categorias, né? As categorias, as qualidades, os predicados. É uma obra interessante, dá para começar por ela. Isso aqui é uma edição bilíngue, né? Da Unesp. De um lado grego clássico, do outro lado português. É bem chique, é bem bonitinho. Mas eu acho que você consegue. Opa, obrigado, Guto. Qualquer coisa, tamo aí, só mandar um e-mail, só falar, fica à vontade. Pessoal, fiquem à vontade para falar a qualquer momento, assim como a Bianca, tá? O Crátilo e as categorias, essa sugestão do período antigo. E aí eu vou sugerir também outras obras clássicas da filosofia da linguagem, conforme, né, a gente avança com as nossas discussões. Pode falar, Bianca. O professor o professor Eduardo, ele disse que se ele tiver tempo, ele vai querer participar do nosso grupo de estudo de leitura também. Perfeito, ótimo, maravilha. Eu só preciso levantar um tema para puxar bastante gente, né? Eu quero pegar uma obra canônica para puxar bastante gente. Eu tô pensando, pessoal, em Kant, porque Kant é um autor que ele tá eu não vou dizer que ele está em todo lugar, mas ele é um autor muito presente na discussão, por exemplo, do Enade. Eu acho que é uma obra que a crítica da razão pura é uma obra muito importante para vocês. Eu acho que a gente deveria fazer uma leitura, né, mais detida. Mas não decidi ainda, mas é um possível candidato aí no nosso grupo de estudos. Perfeito?
Pessoal, um bom sábado a vocês, um bom fim de semana. A Bianca passou meu e-mail a vocês, certo? Qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer dificuldade, certo? Entre em contato comigo que a gente tira essa dificuldade. Perfeito? Não se assustem, tá, pessoal, os alunos novos, porque às vezes passou bastante complexo, assim. É normal, a filosofia ela tem essa natureza, mas a gente vai simplificando ela aos poucos. Perfeito? Bom sábado, tudo de bom a vocês, até mais.